Alô, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Mariana Nascimento, eu sou muitas coisas, e dentre elas uma pessoa que gosta de experimentar novos gêneros literários. No vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho como foi a minha experiência de leitura em conhecer a Rainha do Crime. Eu já sabia que a Agatha Christie é nada mais nada menos que uma das autoras mais traduzidas da história, uma das autoras com maior vendagem em ficção, mas infelizmente é só agora que eu me dei a chance de conhecer mais sobre esse universo de suspense policial e crime investigativo. Então eu escolhi para começar esse box aqui da HarperCollins, o colorido. Eles também têm uma edição nova aí, eu acho que é do ano passado, se eu não me engano, com a versão colorida em arco-íris, é a coisa mais linda do mundo, mas essa aqui é uma versão antiga que eles têm. São 9 boxes, com cada um tem 3 edições, e esse aqui é o número 1. Eu imaginei que eles pensaram, né, pra começar apresentando, né, então aqui a gente tem 3 das mais conhecidas obras dela. As edições vêm em capa dura, com um projeto gráfico que tem uma dica, alguma coisa sobre cada história. As páginas são amareladas, né, do jeito que a gente gosta, a diagramação bem legível, bem gostosa de ler. As páginas também têm uma gramatura boa. Eu não diria de luxo, mas é com certeza uma edição super durável, uma ótima edição. Ainda mais encaixadinha no box, assim, com certeza a durabilidade vai ser sensacional. Vou começar na ordem do que eu menos gostei até o que eu mais gostei. Nesse livro aqui, uma mulher super rica chamada Lynette Ridgway vai fazer aí um cruzeiro de luxo de lua de mel passando pelo Nilo. Quando eu vi que a história ia se passar num cruzeiro de luxo, eu já fiquei super animada. Eu já trabalhei como tripulante de cruzeiro e eu achei que ia ser um saudosismo super gostoso. Mas o que acabou acontecendo foi exatamente a sensação que eu tinha no navio, né? De ficar vendo um tanto de gente rica fazendo coisa de gente rica. O ponto negativo desse livro foi que, assim, tem muito personagem e é um livro relativamente curto pra desenvolver todos os personagens. Então, eles acabam sendo um pouco superficiais pelo tamanho do livro. Eu achei isso. Pra vocês terem ideia, eu coloquei aqui uns post-its no final. Tudo isso aqui são os personagens, são muitos personagens. E mesmo eu ainda anotando e fazendo uma descrição pra poder me localizar, eu ainda fiquei perdida com os personagens. Eu não sei se eu sou lesada não, gente, mas eu fiquei perdida. No prefácio desse livro aqui, que a Agatha Christie faz, ela fala que é um dos livros favoritos dela em viagens estrangeiras. Ela fala aqui bem no prefácio, ó. Esta me parece uma de minhas melhores histórias estrangeiras. E se livros de detetive são histórias de escape, não deveriam ser? O leitor, confinado em sua poltrona, deve escapar tanto para terras ensolaradas e águas cristalinas, quanto para o crime. Dos 3 livros, realmente a ambientação, eu acho que é uma das obras que ela mais faz essa imersão aí, a descrição, e realmente muito legal, né? Nas margens do rio Nilo, num cruzeiro de luxo, bem diferentoso. Mas o fato de ter muito personagem, não vou negar que me tirou o ânimo, e eu também descobri o plot no final. Então, acho que lá pra metade do livro eu já cogitava que isso ia ser, pra mim, tava, não óbvio, mas já tava bem cogitável essa hipótese, e aí você não quer descobrir, né? Você quer que ela traga algo que você não pensou. E o fato de eu ter conseguido descobrir, eu acho que colocou ele aí no 3º do ranking. Por mais que eu tenha descoberto quem que era o assassino, no final ainda tem um plot shakespeariano que, assim, descobri, mas ela ainda conseguiu me surpreender ainda no final. Próxima história foi O Assassinato no Expresso do Oriente. Esse livro aqui eu tava com muita expectativa, porque é um dos livros mais aclamados da Agatha Christie. E assim como o outro, também é um livro que todo mundo tá enclausurado num lugar. Aqui eles ficam presos numa nevasca, no meio de uma viagem de trem, e traz aquela sensação meio claustrofóbica de o assassino está entre nós. Todo mundo tá preso ali no meio. O começo do livro é uma descrição sobre quem são os personagens ali dentro, quem são os passageiros dessa viagem, e coincidentemente quem tá lá? O Hercule Poirot, né? O detetive tá coincidentemente ali. E uma coisa que é dita várias vezes é que não é normal que o Expresso do Oriente esteja tão cheio nessa época do ano. Isso vai fazer parte da resolução final, né? Isso é mencionado várias vezes. Essa questão de sempre o Hercule Poirot, coincidentemente, tá sempre numa cena de crime, é um negócio que me incomoda um pouquinho, sabe? Essa coincidência fica um pouco passada. Eu entendo, né? Faz parte do lúdico. A gente tem também que se deixar levar, né, pra poder ambientar um pouco, anos 30 e tudo mais. Mas, tipo, meu Deus, ele tá sempre lá. E outra, os assassinos, eles escolhem continuar, mesmo sabendo que no meio do navio, ou no caso aqui, no meio de uma viagem de trem, você vai continuar prosseguindo, mesmo sabendo que tá lá e ele já é famoso, todo mundo conhece, sabendo que tem esse detetive, né?
Pelo amor de Deus, né, gente? Escolhe outro momento aí pra poder fazer, né, que ele esteja longe. Nessas histórias, gente, parece que todo mundo se conhece, ou alguém já se viu na vida ali, naquele mundinho de ricos e... Eu não sei se era assim nos anos 30, né? Provavelmente sim. Parece até a minha cidade de 20 mil habitantes, que todo mundo se conhece. Eu gostei um pouco mais do final desse livro. Eu não posso falar exatamente o que é o final, mas me deu aquela sensação de fé na humanidade, sabe? E você vai ficar... olha que horror, eu tô falando que fé na humanidade, gente, fizeram um crime, né? Você fica com um sentimento ambíguo, porque é justamente a intenção da autora, né? Te deixar com esse dilema moral aí, né? Agora vamos pro Corpo na Biblioteca. Esse foi o que eu mais gostei, foi o primeiro que eu li, e é o mais fininho dos três. É um caso da Miss Marple. Eu gostei mais da Miss Marple do que do Poirot. Eu acho que por causa desse fato de ser uma coisa meio fofoca da vizinhança, então ela vai meio que tateando de forma amadora, mas ela também tem aquela coisa de segurança do Poirot, né? De tipo, eu já sei o que é. As pessoas perguntam pra ela, né, no meio pro final aqui, mas você já sabe? Claro que eu sei o tempo todo. E você aqui, né, me fala, pelo amor de Deus. Tanto ela quanto o Poirot tem aquela autoridade de, eu já entendi tudo, só você não entendeu, leitor. O começo desse livro é super emblemático, porque a criadagem dessa casa dos Bantry, que é uma mansão, né, e um casal super ricaço, eles encontram um corpo no meio da biblioteca deles. Ninguém sabe quem é essa moça, nem mesmo os Bantry. E aí a forma com que eles vão descobrindo, isso demora um pouco, vai passando da criadagem, que vai falar até os patrões, e aí fica repetindo, meu Deus, encontrou um corpo na biblioteca. O que o corpo? Meu Deus, mas o que? Um corpo? É, realmente um corpo. E isso fica cômico, assim, sabe? Eu achei bem legal esse começo de todo mundo assim, o quê? Não entendi. É isso mesmo, é um corpo na biblioteca. Esse começo, assim, dá uma coisa meio cômica, uma coisa meio tosca, meio ingênua, muito diferente de como vai constituir aí a trama das coisas pra chegar na resolução final. Então, assim, muito interessante isso, de uma coisa ingênua, tosca, meio boba, até uma trama super bem construída e um plot twist final, assim, bem, bem surpreendente. A esposa do marido, né, dessa casa que é encontrada, vai chamar a Miss Marple pra poder, que ela já tinha desvendado um outro mistério antes, pra poder ajudar. Então, eu acho que ficou um pouco mais verossímil isso, porque ela não tá coincidentemente ali no meio da cena do crime. Ela é chamada porque ela tá perto, então eu achei mais legal ainda. O interesse ali da esposa dos Bantry não é que ela quer saber ou ela tá preocupada do assassinato, assim, é uma coisa, ela é bem superficial. Ela quer, na realidade, livrar a imagem da família dela, do marido dela possivelmente ser o culpado. Eu acho que nesse ponto é legal, porque a Agatha Christie dá uma satirizada aí nas intenções burguesas aí, né, de imagem, de status, é muita fofoca, e o crime vai sendo aí desvendado em um clima aí de fofoca, assim, sabe? Entre a Miss Marple, que não é nenhuma detetive oficial, né? Ela é amadora. E aí vai correndo ali pela fofoca. Nossa, sabe o que aconteceu? Acharam o quê? Um corpo na biblioteca, na casa dos Bantry. Eu achei super interessante porque quando a coisa vai acalmando e você vai começando a ficar cansado, você fica muito curioso, tá, mas e aí? Quem foi que fez? Já entendi as tramas, já entendi os suspeitos, acontece um outro acidente, uma outra coisa que tem a ver com a resolução do caso. Isso acaba trazendo mais dinamismo e mais mistério para a história. O final desse livro é totalmente inesperado. Foi o único que eu não consegui nem cogitar uma coisa do tipo, como que ia ser a resolução. E me deu aquela sensação gostosa de que os fãs de Agatha Christie falam, né? Que é uou, uou, uou. Nossa, não pensava, não esperava isso de jeito nenhum. Agora de apanhado final aí sobre como foi a minha experiência no geral aí, conhecendo a rainha do crime. Foi uma experiência boa, mas eu acho que eu esperava mais. Eu acho que é porque é ruim quando você vem com muita expectativa pra uma coisa, né? Coisas que eu não gostei tanto e eu acho que não funcionam pra mim, o gênero, são as coincidências aí que eu citei pra vocês. A questão dessa ambientação aristocrática, essa coisa de todo mundo muito rico, essa coisa muito, muito distante aí, eu acho que vai me dando uma desanimada. É só uma coisa que não funciona muito pra mim. Longe de mim, óbvio, eu reconheço, acho super importante, né, ter esse contato, principalmente reconhecendo aí a importância histórica dessas obras e quantas coisas ela mudou aí na contação de histórias, e a gente tem aí adaptações cinematográficas, que a gente vai ter aí as inovações que ela fez nos romances policiais, como ela mudou a forma de contar isso.
Uma coisa que eu gostei muito foi das expressões em francês do Hercule Poirot, porque eu gosto, né? Eu tenho aí, comecei uma época na minha vida a estudar um pouco francês, então eu gostava de procurar a tradução, algumas coisas eu entendia, outras não. Ele é muito engraçado, espirituoso e pelo menos assim, parece de vez em quando uma sátira com a burguesia e a aristocracia, porque ele é engraçado, né? Ninguém espera que ele vá resolver os mistérios. Todo mundo olha e fala, não, essa figura aqui não é possível que ele tenha. E ele se mostra, né, totalmente surpreendente. E o método investigativo dele também é totalmente diferente, totalmente inovador para a época. Ele faz ali uma pesquisa, ele vai através da psicologia, ele vai tentando encontrar no meio das entrevistas coisas que ninguém mais viu, de acordo com a pergunta ali bem capciosa dele. Mas embora eu tenha gostado da minha experiência, ainda não acho que seja o gênero que eu ficaria doida e eu vou correr atrás de todas as obras da Agatha Christie. Na verdade, eu ainda quero dar outras chances, eu não vou parar por aí. E eu quero indicações de vocês, qual livro aí eu escolho pra continuar. Porque o único livro que eu senti esse furor e essa coisa que os fãs aí de Agatha Christie, né, dizem aí, esse final inesperado, foi com O Corpo na Biblioteca, que eu de fato gostei bastante. Os outros dois eu consegui adivinhar o final um pouco antes, e aí acabou que a experiência não foi tão legal assim pra mim. Então é isso, você que aí é fã, super fã de Agatha Christie aí, me ajuda aí, se você conhece uma outra obra que acha que eu vou ficar perplexa aí com o final e com a resolução de caso, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer ler as indicações de vocês e trazer as minhas impressões e resenha aqui pro canal.